para começar, meu nome é Daniele, prazer para quem não me conhece. Eu trabalho pela internet já há um pouco mais de um ano e eu tenho feito lives com várias pessoas que têm morado em países onde o idioma é o inglês e essas pessoas têm contado a experiência, dado algumas sugestões e dicas. Queria que vocês me dissessem aí se o áudio tá bom, se tá tudo tranquilo, se vocês estão me ouvindo bem. Murilo, você está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu tô ok com o áudio. O áudio pra mim tá ótimo. Beleza. Então, é isso. E eu convidei o Murilo para a live de hoje, né? O Dair me apresentou o Murilo e a esposa dele. Manda um oi para sua esposa depois, Manda né? sim, pode deixar. E eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre a sua história, de onde você é, sua profissão, por que que você decidiu mudar para a Austrália. Uhum. É. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde aí para todos. Valeu aí estar fazendo parte do live. É sempre muito bacana estar dividindo um pouco a minha história com brasileiros, principalmente, né? Que eu acredito que nós conseguimos entender especialmente a dificuldade que nós passamos morando no Brasil, apesar dos prazeres. Bom, me mudei para cá, foi em 2010, foi em janeiro de 2010. Foi um sonho que eu estava correndo atrás desde o meu primeiro dia de faculdade em gastronomia no Brasil. Acredito que a minha tentação começou a ser instigada quando o meu primeiro dia de aula com o meu primeiro professor de gastronomia disse que ele estaria respeitando um aluno dele como chefe se eles estivessem fazendo uma escola francesa de gastronomia chamada Le Cordon Bleu. E eu acredito que eu tomei como um challenge e eu acabei aceitando. Então foi daí que eu comecei a ter a curiosidade de entender um pouco a gastronomia internacional, né? Quando eu me formei na minha segunda faculdade, ainda no Brasil, eu estava com uma dúvida muito grande em estar fazendo um tipo de intercâmbio somente no Brasil, como o pessoal fala do Iapoque ao Chuí, ou se realmente eu estaria juntando dinheiro e estaria aventurando aí os oceanos. Me demorou para realmente solidar esse sonho aproximadamente uns 2 anos, logo depois que eu me formei na minha segunda faculdade. Eu estava um pouco já confortável, né? Eu já estava começando a encaminhar com a minha profissão, então o meu sonho começou aos poucos a fade. E aí meu pai falou assim, aí filho, vamos realizar aquele sonho, vamos correr atrás. Porque acho que ele percebeu realmente que eu já estava ficando bem confortável. E foi onde tudo começou, né? Eu comecei a vender tudo que eu tinha. Comecei a vender carro, comecei a vender cachorro, comecei a vender... ah, né? É muita grana, infelizmente, mas é um investimento que vale muito a pena, né? E foi daí que começou. Eu cheguei aqui, foi no dia 19 de janeiro de 2010. Foi uma... Bom, é um pouco confuso, porque eu saí do Brasil, era quinta-feira, 1 hora da madrugada, que já era praticamente sexta-feira, e eu lembro que eu cheguei aqui somente no domingo, que no Brasil era sábado à noite, alguma coisa do tipo, né? Porque eu fui para Dubai primeiro, fiquei um tempo em Dubai, depois de Dubai eu desci para Melbourne. Ah, e foi assim que começou, e foi assim que começou. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha inglês, tá? Então, pessoal, detalhe muito importante, aprende inglês. Não importa se você esteja aprendendo o basic, não importa se você está aprendendo apenas a falar the book on the table. Aprende, pelo amor de Deus, inglês, porque eu não tinha nada.
né? Eu acredito que quando eu comecei a planejar minha viagem, eu achei que eu estava ok. Eu achei que eu poderia, né, eu poderia Se virar. me virar. Eu acreditei que eu saberia pedir comida, eu acreditei que eu saberia falar bom dia, ah, mas não, eu não sabia o suficiente. Aqui até o bom dia é diferente, né? Então, ah, Como então, é por o bom favor, dia aí, então? Grey, que é o G abreviado com Aham, day, né? né? E aí, dependendo da Aham. localidade, eles acrescentam mate, né? Ah, Que eles comem um pouco. A palavra é mate, que é o M-A-T-E, mas eles têm o dom de comer o T-E. Então fica mate. Então o T eles jogam para dentro, né? aham. Então fica grey mate. Né? É um negócio doido, né? Você viu doido aí com o É. inglês. E como é que foram os seus primeiros anos na Austrália? Onde você morou? Com o que você trabalhou? Onde você estudou? Como é que foram os seus primeiros anos aí na Austrália? Bom, inicialmente, né, como eu disse, eu não tinha inglês, então eu vim para fazer o meu curso de inglês. O inglês que a minha família sempre disse, faz aqui no Brasil, aprende, aproveita a oportunidade que você tem, paga. Eu não quis fazer, eu era um adolescente rebelde, então eu resolvi fazer aqui, né? Então, o que eu não aprendi em 25 anos no Brasil, eu tive que aprender aqui em 6 meses. Ah, eu cheguei, eu estava morando em homestay. Homestay, eu não sei qual a tradução em português, mas é uma casa que você vai ficar com uma família, né? Uma família que é registrada com o Home Affairs Department É, e eles vão estar monitorizando, eles vão estar junto com o Departamento de Imigração, tomando conta de você no tempo que você mora aqui. Eu fiquei nessa casa 3 meses e 3 meses somente falando inglês, né? Eu só realmente falava português quando eu falava com meus pais. Mandava uma mensagem ou outra para algum amigo aí do Brasil, mas devido ao fuso horário, né, sempre não batia. Então, realmente, eu acabava falando português só com meus pais. Meus pais perceberam a dificuldade de eu estar me comunicando, eles começaram a cortar um pouco a comunicação comigo para facilitar um pouco mais o meu desenvolvimento com o inglês. Foi bastante difícil. Foi bastante difícil. Eu fiz inglês numa escola australiana aqui em Melbourne durante 6 meses. A escola era muito bacana, porque, diferente de outras escolas, eles tinham algumas regras que ajudavam bastante, principalmente o basic student, né? Que você não era allowed falar outra língua que não fosse o português dentro do apartamento da escola. então você não era permitido falar, né? Só era permitido falar inglês. Se Isso, vira. né? Isso, né? E o pessoal fala, é aquele jeitinho brasileiro, porque realmente a comunicação é algo muito importante. Eles tinham professores, né? Pessoas que trabalhavam na escola sempre monitorando, e se você realmente fosse pego, eles te davam uma advertência ou eles te mandavam para casa. E Sério? você Caramba. perdia o seu attendance, né? O attendance é algo muito importante para estudante internacional. O attendance é a sua presença na sua escola, o que justifica a sua estada aqui. Se a sua attendance estiver abaixo do limite permitido, eles reportam para Home Affairs Department, que é a imigração, e infelizmente você vai ser convidado a retornar à sua casa. Caramba. É. Legal. E assim, nesses meses aí, você ficou 6 meses nessa escola, né? 6 ou 3? 6 meses, né? Foram 6 meses nessa 6 meses. escola.
Uhum. Você conseguiu aprender bastante? Foi tranquilo, assim, para aprender? Porque é, só inglês rolando, né? E como é que foi É, isso, assim, eu vou nas dizer assim, aulas? Como é que foi para foi, entender o que o professor estava falando? Como é que foi isso? eu não sei. Eu não Aconteceu. sei, eu não sei como foi. Eu só sei que na época que eu cheguei aqui não tinha o iPhone ainda como a gente tem hoje, né? O acesso a traduções, acesso a dicionários, não tinha. Então, o bonitão aqui resolveu, o meu bonitão aqui resolveu andar com dicionário, né, na lateral. Então, eu andava com um dicionário mais ou menos desse tamanho no meu bolso. Eu De ia tomar bolsa, né? café, eu estava com o dicionário. Eu estava estudando, eu estava com o dicionário. Mas, enfim, ah, eu Legal. acabei aprendendo realmente. O pessoal fala assim que pela osmose, você devagarzinho vai começando a entender. O seu cérebro, aos poucos, começa a processar aquele, aquela parte, né, que ele nunca trabalhou. Mas isso Então, também porque você ficou imerso, né? Você ficou é, com o inglês o tempo todo. Não tinha brasileiro, não? não, Não não tinha tinha. brasileiro. Não tinha. Eu fui um dos primeiros que chegou quando eu cheguei. Na verdade, tinha uma pessoa que era brasileira, uma mulher, né, que eu acabei conhecendo em Dubai. Ela, quando nós viemos, ela estava tendo muita dificuldade em poder se comunicar em Dubai, porque há 10 anos atrás eles não falavam com mulheres, né? Por ser um país islâmico, ele evitava ter um contato com o feminino. Então, no aeroporto, ela estava, né, tentando comprar alguma coisa, se comunicar, e as pessoas estavam meio que evitando. Ela acabou pedindo para mim ficar com ela, e eu ajudava ela. Ela falava para mim o que eu tinha que falar, e eu falava para eles. Mas esse foi o contato de brasileiro que eu tive, mas ela já tinha inglês super tranquilo, então ela Legal. realmente estava indo só para curtir. Legal. E, e foi o processo de aprendizado é algo muito interessante, né? É o que eu falo para todo mundo que quer aprender inglês. Ah, você, quando está aprendendo uma língua estrangeira, o seu cérebro consegue adquirir daquela aula que você trabalha mais de 20% do que foi informado, certo? O problema é que quando você termina aquela aula e você vai para o seu dia a dia, você volta a trabalhar com a parte que você nasceu trabalhando, que é o seu, vamos dizer, o português, né? Então você perde de novo daqueles 20%, 15% do que você aprendeu, né? O seu cérebro não retém, né? Não retém na memória próxima. Eu sei disso porque eu estava tão desesperado em aprender o português que eu comecei a apelar pela ciência, né? Eu comecei a rezar, comecei a fazer tudo que você pode imaginar para conseguir aprender o inglês, porque eu estava realmente desesperado em aprender o inglês. Ah, então, quando você está na sala, você aprende, mas aqui, quando você sai da aula, você ainda é obrigado a falar o inglês, né? Então, mesmo se eu quisesse comprar um sushi, mesmo se eu quisesse tomar uma água, eu ainda tinha que praticar o meu inglês. E foi onde me ajudou bastante, porque Sim. eu começava a lembrar das regrinhas, né, de como perguntar algo para alguém na rua. Ah, e aí foi aos poucos que eu comecei a processar, né, o meu cérebro, a entender. E é interessante, é um reflexo, né? Uhum. Você, conforme vai aprendendo, você vai lembrando e vai falando. Sim. Só que chega um ponto que o seu cérebro é muito mais capaz do que os seus músculos. Então, o que que acontece? O seu cérebro está processando um monte de coisa e o seu cérebro entende o que está fazendo. Só que quando o seu cérebro manda a informação para o seu músculo, que é né, a sua boca, o seu músculo de falar, o músculo não consegue acompanhar. Então, é onde você começa and, entendeu? Então, conforme eu fui aprendendo a informação, a gramática e tudo mais, a minha comunicação foi devagar,
trabalhando, Funcionando. né? E funcionando. Você apelou mesmo para a ciência, né? Ó, você estudou eu, bastante. ah, eu lembro que teve um dia que eu perguntei ao meu professor que eu precisava aprender. Eu tinha que aprender e não tinha outra escolha. Ele falava, calm down, mate. It's Yes. alright. You get it, just take your time. Eu não queria tomar meu tempo, eu não queria ter meu tempo, eu cheguei aqui na quinta-feira, comecei a estudar, não, cheguei aqui no domingo, comecei a estudar na segunda-feira, e na segunda-feira seguinte eu já queria estar falando inglês, né? Assim, ó. Mas aí você Então, chegou a trabalhar com alguma coisa? sim, sim. Infelizmente eu não consegui trabalhar algum nos meus primeiros 3 meses, porque eu não conseguia falar, né? Entendi. E você, querendo ou não, você precisa se comunicar, você precisa sell yourself, para que você possa, né, ter oportunidade. A Austrália é um país de oportunidade, que ela vai te dar o que você está procurando. Você precisa trabalhar hard, mas você vai conseguir. Mas o que você precisa fazer é immerse yourself na cultura. Isso. Né? Então, Mergulhar, né? é, Vou te eu não traduzindo aqui, trabalho. né? Ele já tá bilíngue, gente. Cai Ele de já não cabeça. consegue. Já esquece as palavras em português. Eu não consegui trabalhar nos primeiros 3 meses, justamente pela comunicação, mas logo em seguida, né, depois de entre 4 a 6 meses, foi onde começou, né, o Se meu adaptar. desenvolvimento. É. Exatamente. Foi onde eu acabei conhecendo pessoas na vida que falaram assim, olha, entre em contato com essa pessoa e vê o que dá. E aí foi onde começou, mas eu comecei lavando prato, né? Eu me formei em gastronomia 5 ou 6 anos antes, foi 6 anos, não, 4, 5 anos, 6 anos estudando no Brasil, em gastronomia. E quando eu cheguei aqui, por causa do minha skill de comunicar, a primeira coisa que eu pude fazer, e a única coisa que eu pude fazer foi kitchen hand, que é, no Brasil acho que eles falam steward, que é lavar pratos. Fiz trabalho de cleaner. Eu fiz tudo, né? Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que eu pude ver que era honesto e juntar o dinheiro para me conseguir pagar meu aluguel, pagar comida e pagar meu visto, eu fiz. Então, eu trabalhei, o que você pode imaginar. Legal. Não, legal. Muita gente faz, né? Ó, estou passando pelo mesmo aqui na Irlanda. Ah, é verdade. Eu tive uma conversa com ele esses dias e realmente ele tá correndo atrás também lá na Irlanda. Vendeu brigadeiro, ele vende brigadeiro. Eu vi a história, achei maravilhoso. Vi a Legal, história, né? achei linda, 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 muito bacana. Tem que Legal. batalhar mesmo. E Tem. aproveitando que a gente está tocando no assunto, eu falo para vocês, do fundo do meu coração, a minha casa, a minha família aqui estará sempre de portas abertas para qualquer brasileiro que tenha vontade de correr atrás e vencer na vida. Então, todas as pessoas que quiserem vir fazer o inglês, que quiserem vir trabalhar e quiserem ajuda, precisarem de um lugar para ficar durante um tempo, Ah, que podem legal. reach out, pode vir falar comigo, pode entrar em contato e a gente consegue aqui se ajudar da melhor maneira possível. Ah, é a comunidade brasileira se ajudando, né? Eu tenho percebido Sempre. que a comunidade brasileira ao redor do mundo se ajuda muito, tá todo mundo muito próximo se ajudando, isso é muito legal. Isso é muito legal, você percebe que você não tá sozinho, mesmo estando, de certa forma, sozinho, né? É Muitas verdade. vezes, né? Legal. E aí, você conseguiu trabalhar como cozinheiro e conseguiu atuar na sua profissão Eu depois de um tempo? aos poucos comecei a chegar, né, onde eu queria chegar, mas, de novo, o processo da comunicação foi realmente Foi que dificultou, né? foi um empecilho. Entendi. Mais uma vez, é um motivo de eu estar reforçando a necessidade de você
estar sabendo pelo menos o básico quando você chega no país exterior. Não estou falando que é impossível, tá? Mas É também não estou bom. falando que é mais fácil, mas estou É falando o que é que eu menos tenho difícil. falado sempre. É o que eu tenho falado sempre, gente. Tentem estudar o inglês básico, sabe? Para depois, quando você chegar no país, você conseguir construir em cima daquilo. Eu tenho muito essa ideia da construção da casa na minha cabeça, né? Meu pai trabalha com isso. Então, eu tenho essa ideia na cabeça. Você constrói uma casa, você tem que fazer uma base muito boa, muito bem feita, e depois você vai ter muito mais facilidade para construir, É. né? Então, quando você chega num país já com o inglês básico, é muito mais fácil de você se virar, muito mais fácil de É. você... Se alguém fala alguma coisa que você não entendeu, você pode perguntar para a pessoa repetir, e aí você vai aprendendo e evoluindo, né? Isso. Uma Isso. pergunta. A partir de quanto tempo você já se sentia mais adaptado? Porque você está aí há 10 anos. Então, no seu primeiro ano foi muito difícil, por causa do inglês e tudo mais. A partir de qual ano, assim? Quantos anos faziam, assim? Tipo, a partir de 3 anos eu já estava tranquilão. Como é que foi isso? Olha, a época que realmente comecei a aproveitar a Austrália, né, que as coisas começaram a retornar para mim da forma que eu sempre quis, foi, vamos pensar aqui, uns 4 anos, 4, 5 anos, foi onde devagarzinho, né, as coisas começaram assim, mas eu tô bem, tô tranquilo, né. Segundo ano foi challenge, porque apesar de eu ter estudado inglês durante um ano aqui, só inglês, para mim conseguir entrar na escola francesa, na bendita escola francesa que eu queria entrar, quando eu consegui, quando eu acreditei que meu inglês estava desenvolvido, que eu poderia me comunicar legal, eu me mudei para uma escola onde eu fui o primeiro brasileiro a entrar naquela escola. Que E legal. eu conseguia me comunicar bem com os professores, porque os professores falam inglês normal, vamos dizer assim, né? Até o momento que eu comecei a fazer amizade com australianos da minha idade para mais novo. Foi onde o bicho pegou, porque Onde você teve contato com gírias, com phrasal verbs, com aquela coisa toda. Gente, vamos estudar. eu entrei em depressão por uns, não tô mentindo, entrei em depressão por uns 2 meses, eu acredito, porque eu estudei tanto e Você se tanto frustrou. a gramática, né? Para você conseguir entender aquela regrinha, para você conseguir entender onde entra a questão, onde não entra a questão, que quando eu cheguei, o cara falou assim, What's up, mate? Good morning. Né? Entendeu? Então, é importante sim, aprenda phrasal verbs, é muito, muito importante. Vamos dizer assim, o inglês são 2 fases, né, na sua vida. 50% gramática, 50% você entender a regra, Estrutura. a estrutura do porquê, do não porquê, e como funciona. Mas é muito importante mesmo você conseguir aprender o phrasal verbs, você conseguir entender, né, vamos dizer assim, as gírias e cultura, porque Com a certeza. cultura que eu vivo é australiana, mas tem o nosso amigo que vive na Irlanda, que também tem uma outra cultura, com uma outra gíria, E posso dizer outra né? coisa? Accents. Ah, Os sotaques são diferentes. E assim, com certeza, eu tenho certeza disso, que aí na Austrália você encontra pessoas do mundo inteiro. Você encontrou na escola pessoas do mundo inteiro e você tinha que lidar com os sotaques do mundo inteiro. Então a gente tem que é, estar preparado, ó, para isso, né? é. Aqui eu encontrei, tenho contato e tenho os amigos do mundo inteiro. Eu conheci pessoas refugiadas, pessoas que vieram fugidas de guerra do continente Caramba. africano para o continente mediterrâneo, que é a, a Iraque, a Líbano, ou todos esses outros países que estão em guerra no momento. Eu tenho amigos muito próximos que vieram refugiados. Também eu tenho amigos ricos na China que trabalham, moram aqui
conheço muitos japoneses, conheço muitos europeus, conheço muitos americanos, conheço muitos Que sul-americanos, legal. Que legal, né? né? Então, eu tive a sorte de formar um ciclo de amizade mundial, posso dizer. Que legal, né? Muito legal isso. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar. Aí, tá. Como você conheceu? Ah, você foi para faculdade, né? Para a escola que você queria fazer. Terminou? Foi tudo Eu fiz a certo? faculdade, graças a Deus, o Ligou doutor pro seu André. professor para perguntar, para falar, aí, professor, Eu mandei terminei a uma faculdade. mensagem para ele no Facebook depois de um tempo, né? Eu mandei a mensagem assim: "Ei, Fábio, tudo bem? Eu só queria dizer para você que me formei na escola. Muito obrigado pelo seu auxílio. Um abraço." Mas ele nunca me respondeu, então. Para quem precisa, né? É, deixa eu te falar. Aí como você conheceu sua esposa? Ela é linda, né? Depois fala pra Ela é ela. minha princesa. Ela tá dormindo agora. Ela trabalhou Gente ontem. Bom, boa. eu conheci a minha esposa depois de 5, quase 6 anos que eu já estava aqui. Foi onde eu conheci ela, Que né? legal. E foi uma aventura bem doida. Eu estava trabalhando no restaurante, eu já era a head chef de um restaurante aqui, Uau, que a legal. Steakhouse, Ó, e gente, demorou 6 anos, ó. 6 anos. Então, tem gente, o pessoal que tá no início, né? 1 ano, 2 anos, gente, aguenta, vai dar tudo certo. não, dá certo, dá certo, dá certo. E aí, eu conheci ela na Steakhouse, na verdade, ela entrou em contato comigo vindo de uma referência que eu tenho, que eu tinha, que ela estava procurando um chefe que pudesse alugar a cozinha para ela poder trabalhar com a empresa dela, que ela tem uma empresa de bebidas e ela precisava de uma cozinha para poder produzir o que ela trabalhava. E foi daí onde começou, nós se conhecemos naquele dia, né? Eu fiquei curioso para saber dela logo na primeira vez que eu vi ela. E foi daí onde começou, né? A gente começou a se encontrar, eu comecei a procurar desculpas para conseguir falar com ela, já que a gente estava trabalhando junto, então qualquer motivo era um motivo grande para mim poder mandar mensagem para ela. Ah, que Ah, legal. e E aí aí, conquistou, né? depois de alguns meses batalhando, a gente assumiu a relação e depois de um tempo nós resolvemos morar junto. E foi aí onde começou a nossa aventura, né? Eu acredito que foi onde meu inglês realmente começou a mudar bastante, Não, o seu né? sotaque já tá marcado. Não sei se o pessoal tá percebendo, mas o seu sotaque já tá marcado. Você deve falar inglês o dia inteiro, né? Ah, eu só falo português com meus pais. É. Com que frequência vocês falam? Nem com o meu cachorro eu falo mais português. Né? Pra Os quem meus chegou pais, desesperado, olha pra trás e vê, né? Quanta coisa não você é já construiu verdade. aí. Legal, né? Meus pais vieram para cá coisa de 1 ou 2 anos atrás, né, pro meu Ah, legal. casamento. E coitada da minha mãe, né? Que às vezes a minha mãe queria falar com o meu cachorrinho, mas ele só fala inglês. Então, Só fala inglês, a né? minha irmã ficou chateada porque ela dizia que até o cachorro fala mais inglês que ela. Ah, é, né? Ai. Aqui, aí deixa eu te fazer outra pergunta. Qual é, assim, me fala assim algumas situações de choque cultural, então, né? Com a sua Ah, esposa ou com amigos e tudo mais, assim, sem ser o idioma, porque o idioma você já comentou, mas choque cultural, sei lá. Pode ser de esse é idioma também. fácil. Muito toda hora. Brasileiro quando muda de país, esse é bem fácil. A minha primeira, vamos dizer assim, meu primeiro fora, né? Quando eu realmente, eu tinha uma amiga japonesa e essa minha amiga japonesa estava na mesma escola que eu, a gente estava conversando e quando a gente se despediu, eu dei um abraço nela para dar tchau, um abraço e um beijo no rosto, né?
ela gritou no meio da rua, né? E algumas pessoas olhou que aparentemente parecia que eu tava roubando um beijo, parecia que eu tava roubando, sei lá, eu parecia uma coisa, mas não era uma coisa boa, não, They bow, right? né? E Eles se aí, curvam. não, Sei me lá, mano. empurrou. Eu não entendi, porque eu realmente, ela tava dando um abraço de tchau e tchau, tchau. Ah, Caramba. e aí ela me explicou, não, eles não abraçam, eles não beijam, eles são bound. E foi onde eu aprendi, né? Eu não, a, a Que outra mil. foi também, a outra foi também que eu estava trabalhando e eu tinha uma amizade com a minha Quintin Hand. Ela é muçulmana, era uma das, né, das refugiadas. E a gente brincava bastante, a gente era muito amigo, e a gente tava brincando. Ela teve um dia que ela precisou se afastar do trabalho e quando ela voltou, né, vai fazer quase 2 semanas que eu não vi ela na cozinha, eu fiquei feliz. Ah, que bom que você voltou. E quando eu fui abraçar, ela bem séria, com a mão no meu rosto. Não. Aí ela fez assim com a mão. Aí eu fui lá, né, Nossa, chacoalhei a mão. Deus. O Ah, mas brasileiro é são coisas que você aprende. caloroso, né? Você É, aprende. a Caraca. gente é muito contato físico, Uhum. Sim. né? Então, a É. gente estranha realmente. É um pouco difícil para brasileiro realmente, né, se manter aí Sim. só no shake hand ou bom dia, boa tarde, só de longe. Então, Sim. acho que essa foi uma das dificuldades. É. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa para mim aí nessa caixinha aí, nesse pontinho de interrogação aí, que daqui a pouco a gente vai estar. Se tiver alguma, eu vou estar fazendo para ele, porque a live daqui a pouco vai acabar. Então, deixa aí para mim essa pergunta, tá bom, gente? Beleza. Então, deixa eu ver aqui. É, Então, aí você casou, aí hoje você tem o visto permanente, é isso? Eu sou residente agora, né? Residente, né? Uhum. Isso. Ah, eu sou residente e eu estou entrando com um processo agora de cidadania, que é para mim virar cidadão de vez e acabar com essa história toda. Então, sim, é. Mas é complicadinho de ter. Ah, Como que é o nome do visto? é que a gente tem Residente, residente. Aí isso, você. né? Isso, que Qual eles é o chamam de problema? Ah, eles chamam de PR, que é o Permanent Residence. E agora, para mim, a minha cidadania, para você conseguir a sua cidadania aqui, você tem que passar por um número de vistos, né? Cada visto depende de um visto para que você possa estar chegando no último que seria a sua cidadania. Ah, então, agora com o meu PR, eu estou entrando com um processo. Então, o que que acontece? A minha advogada, junto com meus documentos, encaminha o processo para a imigração. A imigração, se aceitar, manda o retorno e manda eu fazer a prova do cidadão australiano. É uma prova que testa os meus conhecimentos da Austrália, hino nacional, estados, capitais, ah, o que é, o que não é. Assim, questões para quem culturais. vive aqui, para quem vive aqui já não é mais, não é mais segredo, né? E aí, uma vez que eu passo nessa prova, eu preciso tirar 75% dessa prova, e aí eles marcam a minha cerimônia de cidadania, que é onde eu viro cidadão australiano. É onde aí Ah, eu, que né, eu legal. posso votar e tudo mais. Ah, legal, legal. E pensando aí em toda a sua experiência nesses 10 anos, conte aí uma coisa que você faria diferente e algo que você não mudaria. Tudo para Ah, ajudar o pessoal aí que tá pensando em bom, partir para a Austrália. eu não faria nada de diferente. Eu não mudaria nada. Ah, eu acredito que tudo que aconteceu comigo hoje me trouxe hoje aqui onde estou, né? Então, eu sou muito grato, primeiramente a Deus, primeira e segundo a minha família, por sempre me darem um apoio,
psicológico, que foi o mais importante. Ah, mas eu não mudaria nada. Para vocês que querem ir, querem sair do Brasil e querem se aventurar, vão, né? A sua vida, a sua forma de pensar nunca mais vai ser a mesma, né? Você vai sair do seu retângulo e vai entrar no quadrado e essa mudança nunca mais vai ser normal para você, né? Você vai realmente mudar a, como pessoa, como ser humano. Então, o meu conselho a todos vocês é: se vocês têm um sonho de ir para fora, correm atrás, batalham e vão. Se vocês estiverem pensando em vir para a Austrália, Melbourne, já sabem para onde correr, né? Pode entrar em contato comigo e da melhor maneira possível eu vou ajudar com certeza, seja quem for. Mas corre atrás dos seus sonhos, não Estuda desistam inglês. e estuda inglês, né? Estuda inglês. Nem que seja o básico, mas aprenda o básico. Ah, legal. É, o que que o inglês significa para você hoje? Hoje, hoje é minha vida. Sua vida? Hoje é minha vida. Tudo que eu faço, eu dependo do inglês. Tudo, tudo, tudo. Né? Antes, coisa bem rápida aqui. Um amigo meu, ele perguntou o que era mais importante para mim, dinheiro ou a comunicação. Muita gente do meu lado falou que o dinheiro é importante, mas eu defendo que a comunicação é o mais importante, porque com a comunicação o dinheiro vem com o tempo. Agora, se aprendem a se comunicar, aprendem, again, o básico, aprendem né, algo que possa te dar um futuro melhor. Né? O inglês vai te ajudar, com certeza. Ah, legal. Muito bom. É, e aí, quais são os planos para o futuro? Porque eu Pois sei que você é, tem alguns planos, né? é verdade, é verdade. Não, como chefe de cozinha, eu acredito que eu já alcancei tudo que eu queria alcançar, né? Sonhos e termos de conhecimentos. Eu sou muito feliz na minha profissão como chefe de cozinha. Porém, né, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Quando eu consigo algo, eu já quero algo, né? E assim a minha vida sempre foi. Agora eu estou virando policial, né? Estou indo para academia seguir a carreira policial aqui na Austrália. Eu não sei como é que se tem algum brasileiro na força policial aqui em Melbourne. Eu acredito que tenha. Mas acho que essa é a mudança, né, da minha profissão. Eu devo estar entrando na academia agora em janeiro. E eu tenho alguns planos dentro da carreira policial, para onde eu quero seguir, né, o departamento que eu quero ficar. Mas é isso. Ah, Esse é que meu plano, legal. esse é meu sonho. E vamos que vamos. Sim, vamos que vamos. Você é como. Você pode. Qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que pode entrar na academia policial, é? Não, não. Tem um processo seletivo que vai te levar 9 meses, né, para você poder entrar. Tem teste psicológico, psiquiátrico, tem teste físico, tem provas, again, inglês, matemática, tem também entrevista pessoal, é um processo Em bem longo e relação ao bem visto. doloroso. Você tem que ser, no mínimo, residente. Ah, entendi. Né? Você não pode ter nenhum outro visto. Você tem que ser residente e você tem que estar com a sua história limpa desde o dia 1 que você chegou. Ah, legal. Interessante. Uhum. Legal. Como é que é a segurança aí comparado com o Brasil? Ó, é bem diferente, é bem diferente. É. Bem no começo, eu tinha alguns brasileiros reclamando que alguns bairros aqui era não seguro, né? Bem no começo mesmo, eu acabei morando em alguns bairros que
que era um pouco mais... Eles falam que é de baixa renda. Mas ainda assim, sendo de baixa renda, as casas eram enormes, as ruas eram bem cuidadas. Nunca tive incidente nenhum de ser roubado, né, assaltado. Nunca, nunca, nunca. Se eu perdi alguma coisa que alguém me devolveu, né, eles foram na delegacia, entregaram o que eu perdi e os policiais entraram em contato comigo. Eu fui na delegacia, estava exatamente como eu deixei na carteira, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, estava exatamente como eu deixei. A polícia aqui, eu não quero falar que é melhor, porque eu não acho justo, né? São contextos diferentes. A cultura é diferente, o processo é diferente, mas o policial aqui só para você se você realmente tiver quebrando a lei, né? Antes de eu chegar aqui, meu pai muito preocupado, filho, anda com seu documento, você precisa estar com seu passaporte. E aí quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me falaram, não anda com seu passaporte, né? Sério? Eu fiquei com medo, assim, se me pararem, se derem blitz, a polícia não vai te parar. Né? Se você realmente não estiver cometendo o ato criminal, a polícia não te para. E se te parar, ela vai pedir licença para falar com você, né? A polícia não pode colocar a mão em você. Eles não colocam a mão em você. Again, a não ser que você esteja cometendo o ato criminal, que seja colocando a sua pessoa em danger ou outra pessoa em risk, eles não vão não vão pedir. Então, eu estou aqui há 10 anos e a polícia me parou uma vez, porque meu carro estava com a minha licença expirada. E meu cartão na época eu tinha perdido, então eu cancelei meu cartão. Quando a conta veio, bateu na minha conta e voltou, mas eu não sabia, que o banco não me informou. E esse foi o motivo que eles me pararam. Me deram uma multa, falaram assim, olha, desculpa, mas né, o processo, você não pode estar com o carro sem licença na rua. Então, a segurança aqui É mais eu, organizada? eu acho o paraíso. Paraíso. Né? Eu acho paraíso. Legal, legal. São contextos diferentes, né? Essa fence que vocês estão vendo no Bahrein é minha casa, né? É uma casa, a cerca enorme. E vocês vão ver que não tem nada para proteger a cerca. Né? É só você realmente pular, se quiser. Mas não acontece. Eu posso deixar minha porta aberta e não vai entrar. Claro que seguro. Tem, né? Claro que tem casos. O problema não é o lugar, é o ser humano. Mas 10 anos que eu moro aqui, eu nunca tive problema algum. Legal. E a saúde? Rapidamente, porque o nosso tempo está super acabando. Acho que alguém vai colocar alguma pergunta aí, gente? Coloquem alguma pergunta aí. Se bem que não sei. Saúde aqui... Você paga? Eles têm... Não pago. Residentes não pagam, é isso? Não pagam. Estudantes, eles são obrigados a pagar uma no Brasil, tá? Para vir para cá. O seguro, se acontecer né? alguma coisa que é o seguro. Eu paguei quando eu vim para cá. Você paga o seguro durante o tempo que você vai ficar. Mas não, eu não pago. Se eu quiser pagar um plano particular, eu posso pagar, mas a saúde aqui trabalha da mesma forma que um convênio particular trabalha. Legal. Legal. Então tem essa saúde pública, né? Mas aí, por exemplo, quem que pode quem tem direito a essa saúde pública daí da Austrália? Porque estudante tem o seguro. Os estudantes têm o seguro. E residente tem direito. Tá, entendi. Isso. Tá. Uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, eu vivenciei, por isso que eu sei. Eu gosto muito de moto também, então eu sofri um acidente de moto há um tempo atrás, e o acidente de moto foi causado na rua, né? E você paga 15% do seu licenciamento para você poder trafegar na rua, mas esse 15% vai para um departamento chamado TAC, Transport Accident Commission, que é um departamento que vai te dar
suporte quando você Tiver algum problema você desse. Sofreu tiver um um problema acidente. desse tipo. Uhum. Independente se você é estudante, se você não é estudante, se você vem de Vênus, Marte, Legal. qualquer lugar, né? Se você sofreu um acidente na rua É e um foi seguro, encaminhado para né? o hospital, é um seguro. Você Atendido. terá o suporte. Isso. Legal. Muito legal. Olha, foi muito bom conversar com você. Espero que, quem sabe, uma outra live, né, pra gente conhecer sua esposa, que deve estar dormindo ainda. Que horas são aí? Agora é 9 horas da manhã. Na verdade, ela já tá acordando. Já Peraí tá que eu vou só acordando. ver se ela pode dar um rapidinho. Daí. Aí, quickly. Ela tá, a gente vai. É Nós Lauren, conseguimos Lauren, finalmente. Lauren, Lauren, é. right? Yeah. E a gente conseguiu sair do lockdown, né? Então nós vamos agora sair para tomar um café. Ó, This qual is foi a sua maior dificuldade nos primeiros anos assim que chegou na Austrália? Inglês. Hey, Lauren, how are you? Hi, how are Nice you? to meet you. You too. How are you? I'm good. Ah, good, good. thanks. Ó, o Ellerson perguntou, a maior dificuldade foi o inglês. A Lauren já sabe falar português? Ela tá aprendendo, ela tava fazendo É? um curso de inglês, curso de Português. português, né? Que a gente ah, que tá pensando um tempo em passar no Brasil, quando tudo isso passar, mas ela tá fazendo curso de inglês e ela tá fazendo um curso de português, mas sabe como é que é, né? Legal. Português é complicado. A minha maior dificuldade no meu primeiro ano, quando eu cheguei aqui, realmente foi o inglês, né? Se eu realmente tivesse um pouco mais do inglês, porque eu não tinha nada, ah, eu não vou dizer que seria mais fácil, mas eu acredito que eu teria mais oportunidades, né? E eu passei por muitas dificuldades. Infelizmente, eu acabei passando fome porque eu realmente não tinha Caraca, mano. da onde suprir. E sabe como é que funciona, né? O real, na época, também não estava ajudando muito. Então, mesmo que o dinheiro que eu tinha trago não ia ser o suficiente, chegou um ponto que eu estava preocupado. Ou eu pagava aluguel ou eu comia, né? Então, eu optei em pagar Caraca. aluguel. Ah, então, a comunicação é o maior challenge que você vai encontrar. Uma vez que você está aqui, as coisas começam a funcionar. Mas uma vez que você tem o inglês. Então, de novo, faça inglês. Estuda, estuda. Estuda, gente. Então, ó, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada pelos seus conselhos, pelas suas dicas. A sua experiência com certeza vai ajudar muita gente, tá? Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente tenha outras conversas aí. Quem sabe daqui 20 anos a gente pode comemorar isso numa live, né? Então, muito obrigada mesmo. Que você tenha um ótimo dia aí com a sua esposa, um ótimo domingo, tá? Gente, muito obrigada. Você pode se despedir. Obrigado aí, pessoal. Obrigado por terem participado. Mais uma vez, se vocês quiserem entrar em contato comigo no particular, acessa aí no Instagram. Da melhor maneira que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se vocês tiverem curiosidade de como chegar aqui, podem de novo também entrar em contato comigo. Eu conheço as pessoas certas que vão poder orientar vocês, né, com o melhor preço justo, né, sem tentar embolsar no particular. De Legal. novo, será do meu coração, né? Se eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar.